Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. A queda de um pseudo-império colonial. Em 1975, deu-se o fim da era colonial portuguesa e, em Angola, o governo civil e militar português tentava empiricamente e às pressas fazer acordos com os três movimentos nacionalistas FNLA, UNITA e MPLA, forçando acordos que não podiam dar certo, pois o descontrole era visível da parte do comando português e ninguém mais sabia quem comandava o quê. Diante daquela situação de abandono da colónia às pressas, de qualquer maneira, salve-se quem puder, os movimentos nacionalistas buscavam agir de maneira a alcançarem posições político-militares mais favoráveis a cada um. E a desordem começou a ser geral, envolvendo a todos, independentemente de suas cores partidárias, de serem ou não a favor ou contra a guerra colonial, de serem ou não angolanos ou portugueses, etc. Ou seja, viver em Angola naquele momento era um enorme risco para todos, sem exceção. Todos os nacionalistas e as outras pessoas apoiantes ou não destes movimentos foram envolvidos por este processo descontrolado, pois o governo e os militares portugueses deixaram de assumir suas responsabilidades, numa atitude que demonstrava que o problema não era mais deles, responsáveis do governo português em Angola. O governo e os militares portugueses, em seu entender, cumpriam apenas comissões ou missões em Angola, e a desordem gerada naquela ocasião não era de sua responsabilidade, supunham. Os civis do governo português em Angola, antes de 1975, e que cumpriam as suas comissões no ultramar, pouco ou nenhum risco corriam e eram bastante favorecidos pelo sistema colonial. Os militares portugueses de altas patentes também eram favorecidos, mas os militares de menor patente é que iam para as áreas de contenda, correndo riscos de vida, e a situação destes militares era menos agradável, com certeza, e financeiramente pouco se beneficiaram. De uma maneira muito geral, muitos dos civis que vieram de Portugal para colonizarem os territórios vinham com o espírito de fixação e naturalmente tentavam integrar-se ao modus vivendi conjuntural e estrutural das colónias portuguesas. Uma parte destes civis portugueses que vieram para Angola adotavam o espírito angolano e queriam integrar-se nesta nova sociedade, junto com os autóctones, e até absorvendo valores da cultura africana angolana. Uma outra parte queria ficar em Angola, achando que iriam sempre comandar. Uma terceira parte dos portugueses achavam que vinham trabalhar alguns anos, amealhar muitos dinheiros e voltavam para a sua terra natal mais ricos e contentes. Haviam os que se autodenominavam brancos de primeira, governantes e donos de fortunas
e de situações mais favorecidas e que viviam em Portugal continental e de lá ordenavam e, no máximo, iam às colónias cumprir alguma comissão de serviço. A riqueza financeira que o governo colonial arrecadava vinha do esforço dos trabalhadores portugueses e angolanos autóctonos e de empresários que produziam novas riquezas nas províncias ultramarinas. Ganhos esses produzidos por empresas, muitas delas utilizando as melhores tecnologias à época. E muitos desses empresários tinham uma visão mais ampla e moderna da economia global. Na realidade, o chamado Império Colonial Português era apenas comandado por alguns poucos privilegiados do sistema e, desta patota, não faziam parte a grande maioria daqueles portugueses que viviam em Portugal ou iam para as colónias trabalhar e cumprir ordens. Naquela altura, a vida na Europa era muito difícil, pois tinha havido a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial ainda estava a fumegar. Tempos estes extremamente violentos entre os europeus. E a perspectiva de muitos portugueses era saírem de Portugal e irem para outros países e lugares mais calmos, em vista da opção económica miserável que tinham. Foi assim que milhões de portugueses e de outras nacionalidades europeias e de outros continentes foram para a América do Norte, Canadá, Brasil, Austrália, Angola, Moçambique, etc. E a grande maioria deles não retornaram a Portugal ou aos seus países de origem. Na década de 1950 até 1970, a conjuntura social e política nas províncias ultramarinas portuguesas beneficiava bastante aqueles que representavam o poder colonial. Mas os angolanos autóctones e os novos angolanos, com suas lutas implícitas e explícitas pela liberdade social e política, iam aos poucos conquistando espaço real. Os nacionalistas, com sua luta pela dignidade e liberdade, serviram de exemplo àqueles que vieram de Portugal continental e se radicaram em Angola. Muitas das pessoas regressadas à metrópole antes de 1974 e muitos dos militares que estiveram na guerra colonial desenvolveram suas consciências sobre a realidade colonial, e foi dessa consciência que nasceram as mudanças de 1975, a chamada Revolução dos Capitães ou Revolução de Abril. Esta Revolução de Abril nasceu, em grande parte, das sementes plantadas pelos nacionalistas angolanos e dos outros territórios coloniais. No entanto, a confusão gerada durante e após esta Revolução dos Cravos, no início da independência dos PALOP, foi causada principalmente por aqueles que não queriam perder os benefícios do chamado Império Colonial, pois ganhavam bastante com essa situação, sem muito esforço intelectual ou físico, pois viviam em seus palácios e em seus casulos. Os que beneficiavam mais do Império foram os mais interessados na desordem social e política instalada após 1974, pois algumas dessas pessoas
achavam que ainda era possível o retorno ao império, mas com essa desordem conseguiram causar muitos estragos a todos, principalmente àqueles que desejavam uma Angola nova, integrada, desenvolvida e livre. Claro que os resultados não agradaram a ninguém, nem aos que tiveram de abandonar seus pertences e ir embora para a metrópole ou outros países, nem aos nacionalistas que tiveram de administrar um novo país bastante desorganizado e despreparado administrativamente e sem estruturas institucionais e físicas necessárias. Houve também países do leste e do ocidente que se aproveitaram da desordem e confusão deixada pelo governo português. É evidente que a grande confusão nas colônias portuguesas foi gerada pela falta de organização dos governantes portugueses, que comandavam civil e militarmente os territórios coloniais. E esses responsáveis deveriam ter respondido em tribunal internacional por seus desmandos. A sorte dos responsáveis portugueses que ajudaram na desordem e violência gerada no ex-império colonial é que a conjuntura política mundial naquela altura e até há alguns anos atrás não se preocupava com essa responsabilização, nem tinham instituições vocacionadas para julgar desmandos políticos e militares. Na África do Sul, após a sua independência, foi constituído um tribunal civil onde os responsáveis pelo apartheid tiveram de responder e foram condenados moralmente. Hoje é necessário caminhar para a frente, pois os ventos são outros e, por vezes, muito tempestuosos, mas não se pode perder tempo nem ficar ancorado a um passado pouco interessante ou amarrados a complexos de inferioridade ou superioridade e traumas psicológicos. É preciso compreender o bom e o mau passado, aprender as lições e não repetir os mesmos erros no presente, para que o futuro possa ser mais radioso neste mundo globalizado de hoje, também muito confuso. Em 1974 e 1975, durante a confusão que foi a descolonização portuguesa e antes da proclamação da independência de Angola, os governantes portugueses, militares e civis de altas patentes que viviam nos seus territórios coloniais souberam escolher os melhores lugares nos aviões e nos navios para fugirem da confusão gerada por si e por outros governantes que viviam em Portugal. Os governantes portugueses não deixaram de comandar os melhores lugares nos aviões e nos barcos para si e para as suas famílias e amigos, para desespero de outras famílias com menor patente ou menos poder econômico e menor culpa na desordem, pois eram apenas simples trabalhadores ou trabalhadores de responsabilidade média. Diante de uma situação onde claramente se percebeu uma confusão total, onde ninguém comandava e os próprios militares fugiam do caos gerado pelos governantes civis e militares, qual o caminho a decidir? Os sul-africanos, diante da experiência portuguesa das ex-colônias, aprenderam e agiram diferente e conseguiram não destruir as instituições sul-africanas governamentais,
nem as instituições econômicas, nem as jurídicas, e conseguiram manter o novo país em funcionamento e estável, apesar de tudo. Mas e aqui em Angola? Como fazer diante do caos que foi o término do denominado fim do Império Português? Arriscar e ficar em Angola? E a família aonde ficava? E quem não gostava de confusão? E quem apenas quer trabalhar e desenvolver? Aqueles que não queriam confusão e acharam que lá fora encontravam um caminhar mais tranquilo, foram embora para outros países, muitos deles para começarem uma vida nova, pois não tinham dinheiro, o que não é fácil certamente, mais ainda quando a mudança não é uma opção pessoal, cultural e há uma família para sustentar. Haviam aqueles que queriam sair, mas não podiam por diversas razões. Uma delas era começar uma vida totalmente nova em outro espaço desconhecido, sem dinheiro. E, se ficassem em Angola, pelo menos conheciam algumas das linhas e das agulhas com que se iriam costurar e remendar o novo país, destruído pela guerra colonial. Haviam os nacionalistas, que ficaram para ajudar a resolver empiricamente o caos colonial e foram encontrando soluções definitivas ou paliativas. Das pessoas que foram embora, pouco se sabe de sua história, a não ser a história contada por cada uma das famílias em seu mundo particular. Umas histórias com mais sucesso e outras com menos sucesso, mas todas elas doloridas, certamente, e longe do novo país Angola, que muitos gostariam de terem continuado a viver e a trabalhar em prol de um desenvolvimento sustentado. E assim começou a construção de um novo país chamado Angola. Estes novos países devagar vão se levantando e construindo sua dignidade e redescobrindo suas raízes profundas e superficiais, e com a sagrada esperança de acreditar num novo presente melhor, mais pacífico e num futuro radioso. Angola e os outros países africanos foram os que mais perderam com o implodir da máquina administrativa colonial.